Boa tarde a todos. Estamos em mais uma live do ITJ, hoje com um convidado muito especial, que já não sei mais nem quantas lives nós fizemos juntos. Tenho a grata satisfação de cada vez que eu faço uma live com o nosso convidado, eu aprendo mais um pouquinho, seja com relação à parte técnica, seja com relação a toda experiência profissional, como pessoa, como amigo, é realmente aquela pessoa que eu tenho certeza que onde ele passa, ele deixa marcas e carrega consigo um pouquinho de cada pessoa. Mestre em Direito Penal, nosso querido vice-presidente da OAB, já foi tesoureiro, exerceu uma atividade que eu entendo de suma importância, que foi ser presidente da Comissão de Prerrogativas, e realmente mais do que tudo isso, de toda essa carreira brilhante que ele tem, ele é um ser humano maravilhoso, agradável, que realmente eu fico até sem palavras. E, como eu sempre falo, uma pessoa muito disponível. Então, em tempos tão difíceis, né, a gente saber que a gente pode contar com as pessoas é fantástico. Então, é uma pessoa que nos ensina isso, né? E trazendo hoje um tema um tanto quanto intrigante diante de algumas decisões que nós tivemos recentemente aí no STF, né? Ricardo Toledo, seja muito bem-vindo. Thaís Jurema, muito obrigado. A sua generosidade é ímpar. Você, na nossa trajetória profissional da advocacia e, sobretudo, na ordem, a gente vai construindo essas amizades. E eu debito essa sua introdução super exagerada a meu respeito. Eu debito em prol da nossa amizade, da nossa afetividade. Muito prazeroso da minha parte estar com você mais uma vez, com o Instituto, para que a gente possa debater alguns temas. Já conversamos outras oportunidades, e esse tema que nós estamos aqui hoje escolhemos para conversar é um tema que amanhã o Supremo Tribunal Federal pode, mais uma vez, debruçar sobre ele e dar mais uma decisão aí que pode gerar polêmica no país todo. Mas fica a minha alegria, a minha honra de ser conduzido por você e pelo Instituto em mais um encontro nosso. É até interessante porque, às vezes, as pessoas, em especial os leigos, né, que não são do direito, que não estão acostumados com alguns termos jurídicos, às vezes fazem uma confusão entre suspeição e suspeito. Suspeição e suspensão, né? Então, eu gostaria que você esclarecesse para as pessoas que estão nos vendo agora, porque nós temos tanto profissionais de direito como também pessoas leigas. O que isso quer dizer? O que é essa tal de suspeição? Vou tentar traduzir em termos menos jurídico, né? Menos juridiquês, porque temos aí, além de estudantes, temos pessoas que não são ligadas ao direito para tentar compreender. A gente, o ser humano, né, a humanidade, vive em coletividade. E nós, nesta nossa ambiência, na nossa convivência na sociedade, nas nossas cidades, nas nossas vidas, nós temos relações, nós temos situações do cotidiano que são harmoniosas, que é a nossa vida no dia a dia, mas que algumas vezes pode surgir algum conflito. E quando há um conflito, nos povos civilizados, como é o nosso, nós resolvemos os nossos conflitos de forma amistosa, de forma sem violência, de forma democrática, ou no diálogo, ou com base nas nossas relações menos impetuosas, diferente do passado, em que muitas vezes se decidia entre a vida e a morte daqueles que tinham certos conflitos, ou banimento, quando havia algumas situações também de comunidades menores.
Enfim, hoje nós temos uma situação em que nós temos uma sociedade civilizada, organizada, plural, e que precisa resolver os seus problemas e conflitos sem o uso do sangue, que aconteceu no passado. E é por isso que existe o Poder Judiciário, como vetor do Estado, como vetor de uma sociedade minimamente republicana e organizada que está prestes a cumprir o seu papel sempre de solucionar e pacificar as relações sociais. Então, nós temos o Poder Judiciário. Na nossa tripartição de poderes, que já vem desde Montesquieu, nós sabemos que ao órgão do Judiciário cabe julgar esses problemas, esses litígios. E nós temos, portanto, um sistema que compõe um ordenamento jurídico que ele é muito técnico e ele é muito lógico. E ele parte de uma premissa, Thaís. Ele parte de uma premissa de que aquele que é investido da importante função de exercer a judicatura, né, que é ser juiz, seja uma pessoa isenta, seja uma pessoa imparcial, seja uma pessoa que olhe aquele conflito entre as partes e dê o bom direito, dê a melhor solução, conforme a lei e naquilo que pode ser pacificado naquela relação. Então, essa tarefa de julgar, que é fundamental na nossa democracia, ela está atribuída ao Poder Judiciário, que é composta por juízes, que são investidos na função, a não ser no Supremo Tribunal Federal, mas começando como as questões de origem, sobretudo do primeiro grau, eles são investidos na função através de concurso público. Nós temos o 5º Constitucional da Advocacia do Ministério Público na indicação de vagas para os tribunais regionais, federais, estaduais, né? Temos todas essas indicações que podem acontecer, mas, em regra, a pessoa se torna juiz mediante concurso público. E aí ela vai ocupar um cargo em algum dos fóruns espalhados por este Brasil. E aí você tem, portanto, um sistema de justiça em que o juiz que vai fazer o julgamento, ele é imparcial, ele vai ver aquele processo e decidir. Portanto, nós estamos tratando, e é a primeira introdução que eu quero colocar, Thaís, de um princípio constitucional fundamental, que é, inclusive, espelhado em convenções interamericanas, internacionais, que é que ninguém pode ser processado por alguém, por um tribunal de exceção, por um juiz suspeito, por um juiz parcial. Nenhum de nós aqui, num caso nosso que não tenha valor econômico, que seja uma briga de esquina de R$50, você não quer que o juiz seja tendencioso para outra parte. Nem pode ser para você, nem pode ser para outra parte. Isso é uma premissa basilar. Então, se o juiz é amigo de uma parte ou inimigo de uma parte, convém que ele mesmo se declare amigo ou inimigo. Ela não posso julgar. Exatamente. Seria mais ou menos por aí? É por aí. Então, nós já temos o sistema em que nós temos o juiz que presta o concurso, vai exercer a sua função. Só que, aproveitando a sua lúcida manifestação, nenhum juiz é uma ilha. O juiz também tem amigos, o juiz também tem parentes, o juiz também é casado, a juíza também é casada, tem filhos, frequenta o mesmo clube, a escola, o bairro, a padaria, o supermercado, a academia de ginástica, o parque. O juiz também convive na mesma sociedade em que estão inseridos as partes. Numa cidade menor, você tem um contato mais próximo do juiz, do promotor, do delegado, do advogado, com os cidadãos que são julgados pelo juiz. Numa cidade como São Paulo, muitas vezes, você está cruzando aí com juízes, são centenas na cidade, e você nem sabe que aquela pessoa que está ao seu lado é um magistrado, é um promotor de justiça, é um delegado. As pessoas não se conhecem em razão do número de pessoas. E aí, a lei se preocupou com isso, Thaís. A lei se preocupou com duas coisas. Bom, nós temos que abstratamente defender um sistema em que ninguém pode ser punido por um inimigo, por um desafeto, por um juiz que seja, em contrapartida, amigo. Isto é o cerne de qualquer órgão imparcial que tem que ser o judiciário. O judiciário tem que ser um órgão imparcial, isento. E é por isso que a lei estabelece os critérios de competência e de suspeição.
Quando a gente fala em competência ou incompetência, a gente não de competência e fala que isto é uma incompetência do juiz, a gente não está falando de incompetência técnica, de conhecimento. Isto é muitas vezes levado pelo tribunal, e o tribunal tem recusado sistematicamente isso, porque há uma certa, vamos dizer assim, confusão quando a gente fala que o juiz é incompetente, porque para nós e para quem não milita no direito penal, no direito como um todo, a figura do incompetente é alguém que não tem condições técnicas para alguma coisa. E o termo técnico no processo civil e penal não é isto. Competência ou incompetência se refere à possibilidade de aquele juiz ter a jurisdição para decidir aquele caso. Nós não estamos dizendo se o juiz ou a juíza são bons ou não são bons, se são fracos tecnicamente, se não são, se tem muito conhecimento, não se trata disso. E a suspeição da mesma forma. E a lei tratou disso, tratou de falar assim, olha, nós não desconhecemos que há situações em que o juiz pode ter alguma inimizade com o réu, pode ter amizade íntima com uma das partes, pode ser casado com alguém que aquele processo está lá, pode ser credor de uma das partes, ele pode ter, às vezes, um parente que é credor daquele que está devendo também no processo para um terceiro. Isto tudo influencia a isenção do juiz. Isto tudo pode fazer com que o juiz deixe de julgar abstratamente o caso para ter uma certa inclinação em favor da parte A ou da parte B. Então, a lei se preocupou com isso e, como ela trata de todos os casos, está no Código de Processo Penal, e aí nós vamos ver nos artigos 252 e 254 as causas de impedimento do juiz e as causas de suspeição do juiz, quando um juiz é suspeito. Você já disse duas causas de suspeição do juiz. Quando o juiz ele tem uma particularidade, alguma vinculação, alguma circunstância que possa ser questionada a imparcialidade daquele que vai julgar. Como, por exemplo, ser amigo de alguém. Eu não posso, se eu fosse juiz, eu não posso julgar a causa de alguém que foi meu padrinho de casamento, de alguém que morou comigo quando eu estudava fora na faculdade, porque você tem uma relação de amizade e é natural, é do ser humano, é nosso, né? Da humanidade, que a gente guarde as nossas afeições a terceiros e tenhamos os nossos amigos, como também os nossos inimigos. Aquelas pessoas com quem nós já tivemos divergências, que sejam institucionais, divergências políticas, divergências, às vezes, no campo da residência, do prédio em que mora. As pessoas, muitas vezes, têm lá os problemas de condomínio, as desavenças de condomínio. Essas situações estão no cotidiano dos seres humanos. E o juiz não está fora disso. O juiz pode se envolver numa briga de trânsito, pode se envolver num acidente de trânsito, eventualmente, e aí aquela pessoa com quem teve um acidente de trânsito não pagou o acidente, não reembolsou, tempos depois aquela pessoa vai com um processo em que será julgado por ele. Ele pode se declarar suspeito, e é onde você falou. Em regra, o próprio juiz, e dada a sua idoneidade, acaba declarando que não pode julgar aquele processo em razão da suspeição. Ele se declara. Ele não precisa dizer o porquê. Muitas vezes ele não precisa dizer eu sou amigo ou inimigo. Ele não precisa externar a sua convicção ou o motivo da sua suspeição, mas a partir do momento em que ele se declara que é suspeito e, portanto, pode ser questionada a parcialidade dele, é melhor mesmo, até para a imagem da justiça, Thaís, que o processo seja julgado por outro juiz. Nós temos quase 2.000 magistrados no estado de São Paulo, então não há problema em que o processo seja transferido a um colega de toga para que haja a prolação da sentença. Então, isto serve até como rigidez da boa imagem da justiça, que aquele caso, ou todos os casos, sejam julgados
por pessoas que mantêm uma equidistância entre as partes e seus advogados. Ou seja, ele vai analisar as provas, a situação, isento de qualquer laço que ele possa ter com uma determinada parte, as partes envolvidas. É interessante, embora a gente esteja falando de processo penal, isso vale para qualquer tipo de processo, né? Então, a ideia, efetivamente, é que essa imparcialidade vigore, né? E como o Ricardo disse, uma vez que o próprio juiz já tem conhecimento dessa situação, que ele mesmo se declare suspeito, fala, ó, esse caso especificamente não posso julgar, porque eu posso estar claudicando aí tendo falhas até ao analisar a situação, né? É até interessante, a gente sempre fala, por exemplo, que não é interessante um advogado advogar em causa própria, porque ele está lá emocionalmente envolvido, né? E quando você tem algum tipo de emoção envolvida, é óbvio que, a menos que você seja um robô, né? Que você vai conseguir ter esse distanciamento necessário, essa imparcialidade necessária para o julgamento, né? Aí, então, isso é a questão da suspeição. Existem algum outro motivo que enseje essa suspeição? Existem outros motivos. O artigo 254 do Código de Processo Penal trata disso. E eu vou dizer de um caso que eu participei e, na verdade, a suspeição era do Ministério Público, mas também se aplica ao juiz pelas mesmas formalidades. Um promotor de justiça de uma cidade pequena tinha uma pessoa que trabalhava na casa dele e que tinha sido vítima de um golpe. O que ele fez? Ele orientou a fazer um boletim de ocorrência. Ela foi e fez. Ele depois orientou a prestar o depoimento, orientou a levar testemunho. E aí o inquérito foi produzindo. E ele e o promotor fazendo as orientações. Agora faça isso, leve aquilo e tal. E formou a prova. Quando acabou o inquérito policial, o delegado concluiu que ela tinha sido, de fato, vítima de um golpe. E que aí apontou-se aquela pessoa que havia praticado o golpe, foi identificada. E aí acabou o inquérito, os autos vieram para o Ministério Público, que, por coincidência, sendo ele o único promotor da cidade, era o mesmo promotor que havia orientado a sua funcionária e, durante todo o inquérito, foi o grande mentor daquele inquérito que chegou para ele. E o que ele faz? Oferece a denúncia. Veja, ele não poderia oferecer a denúncia. Não porque ele é incompetente, porque incompetência diz com relação ao exercício da função. É vara estadual? Sim. É criminal? Sim. A competência, a gente pode trabalhar isso já. Foi naquela comarca? Foi. Portanto, é aquela vara competente? Sim. É aquele promotor competente? Sim. Não estamos falando de competência. Mas ele aconselhou uma das partes. Ele orientou uma das partes. E aí vem o artigo 254, inciso 4, diz que uma das causas do impedimento é se o juiz, também se aplica ao promotor, tiver aconselhado qualquer das partes. Que me parece óbvio, né? Você veja, ele não tem isenção daquilo. Há também outra situação. Se ele for juiz, credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. Então, veja, o juiz que presta um serviço, vamos dizer assim, uma aula, vai receber daquela faculdade, ele dava aula, a faculdade quebra, não paga, de repente tem um outro processo da faculdade que cai na vara dele. Ele fala, olha, eu não sou credor, a faculdade não me pagou. Né? O juiz trabalhista, quantos juízes trabalhistas podem se ver nessa situação? Aí vem um outro professor processando no âmbito trabalhista a faculdade. Aí aquele juiz do trabalho, evidentemente, não pode ser o juiz da causa, porque ele é credor também da faculdade. Ele também deu aula lá e não recebeu. Portanto, ele entra nessa situação do artigo 254, inciso 5 do Código de Processo Penal. Estou falando por analogia, no caso, ao juiz trabalhista. Mas para a gente ver que a lei se preocupou
por exemplo, se o juiz for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. É uma situação não muito comum, porque pela lei orgânica da magistratura, juiz não pode ter empresa, não pode figurar como sócio, não pode ser dono, por exemplo, de um restaurante, ele não pode ser o sócio do restaurante por conta dessas vedações da lei orgânica da magistratura. Mas o artigo 254 elenca ali uma série de situações de suspeição que são essas. Existe uma outra que, na verdade, ela não está expressamente constando no artigo 254, mas é algo que a jurisprudência incorporou. E a nossa dialética processual tem admitido, embora não tenha aqui, tecnicamente, um enquadramento. Acaba-se enquadrando a situação de forma indireta na condição de inimigo capital de qualquer das partes, que acontece quando o juiz ele faz um prejulgamento. Porque o processo tem a sua extensão, tem a sua cronologia. Imagine que na primeira audiência, na primeira testemunha, o juiz já se manifeste de forma tal, se comporte de forma tal, que já se demonstre claramente que ele está induzindo as provas a um lado para atender o seu convencimento. Portanto, ele mais ou menos que com a sua postura dá a entender que ele vai prejulgar, que ele já tem a sua convicção formada. E muitas vezes se construiu a suspeição do magistrado com base nessa situação de inimizade com a parte. Agora nós temos os jovens chegando, e os jovens não pegaram uma época, Thaís, que nem você, mas eu peguei, em que não era gravada a audiência não era, nem agora está tudo gravado pela pandemia, mas já há alguns anos as audiências estavam sendo gravadas, e aí isso é importante porque traduz a fidelidade da palavra da testemunha. Mas antigamente, Thaís, eu peguei muito isso, como é que funcionava? O juiz perguntava, a testemunha respondia, o juiz ditava para o escrivão ou a escrivã aquilo que a testemunha reproduziu. E aí... É repergunta, inclusive, né? A gente tinha que perguntar para o juiz perguntar para a parte. Tá bem? Já tô dobrando o tamanho. O advogado perguntava, a advogada perguntava para o juiz, que perguntava para a parte, que respondia para o juiz, que fazia a transcrição para a escrivão, o escrivão que estava lá. Ou seja, dava problema. Sobretudo quando a gente encontrava juízes que colocavam... Eu me lembro de uma vez de um juiz na Justiça Federal que eu tive um embate, talvez dos mais virulentos, porque o juiz colocou uma frase na boca da testemunha que ela não tinha falado. E aí aquela briga não vai constar, constou, não é para constar, não constou, ela não falou isso, falou, não falou, uma confusão. E gerava muito embate antigamente essa situação. E aí, muitas vezes, a gente tinha que falar, olha, como ela não falou, você tinha que rolar 2 ou 3 testemunhas e falar assim, o juiz está se posicionando para prejulgar, ele é suspeito porque ele criou uma tendenciosidade e, portanto, ele se tornou inimigo da parte ou do advogado. Mas era uma forma que você tem indireta. Eu acho que há uma lacuna nesse aspecto na legislação, mas a jurisprudência, em certa parte, tem admitido essa impossibilidade dos pré-julgamentos, tornando a suspeição evidenciada. Até porque, às vezes, uma vírgula colocada num lugar diferente já muda toda a interpretação daquela frase, né? Eu imagino... É muito simples, né, gente? As pessoas que estão nos ouvindo agora, é assim, sabe aquela coisa de telefone sem fio, né? Então, o negócio começa amarelo, vai terminar vermelho. É mais ou menos amarelo, virou mais ou menos verde, mais ou menos tudo, né? Então, realmente, essa reinterpretação, né? Porque na hora que você vai colocar no papel, já pode mudar a forma como a pessoa está falando, né? Realmente prejudicava muito.
que é um dos benefícios dessa audiência gravada, né? Então, porque você tem lá em totum, integralmente, o que a pessoa está falando, sem tirar nem pôr, né? Sem dúvida, eu acho que esse é um grande avanço. A gente tem que... A modernidade, ela traz alguns avanços importantes e algumas outras questões a gente pode ter alguma dificuldade. Então, nós estamos falando da modernidade, e mudando, saindo um pouco do tema, mas eu até outro dia falei, vou escrever um artigo aqui no sentido de que as audiências telepresenciais, por videoconferência, como nós estamos fazendo aqui, implicitamente revogaram um dos maiores e mais usuais instrumentos do processo, que é a carta precatória. A carta precatória hoje perdeu sua finalidade. Você pode sair uma precatória para eventualmente fazer uma perícia, pedir para alguém no local que faça uma vistoria no imóvel quando você tem que estar fora da comarca, mas para ouvir testemunha, a carta precatória perdeu sua finalidade, porque antes você encaminhava a precatória para o juiz da outra cidade colher o depoimento da testemunha que morava lá. Hoje o juiz faz videoconferência, o que é positivo, porque o juiz que vai julgar a causa, ele tem que ter, de fato, contato com as testemunhas e com as partes envolvidas no fato para ter uma sensibilidade maior, uma acuidade maior para poder dar a decisão mais justa e mais adequada. Mas, ao mesmo tempo, isso traz um problema, porque, sobretudo na seara penal, Thaís, em que nós estamos tratando de liberdades e é uma jurisdição muito humanizada, ela é muito humana, e o juiz tem que sentir o sofrimento do réu ou da vítima, ele tem que sentir, tentar naquelas pessoas ali daquele determinado ato, sentir o clima para poder, olho no olho, muito fixamente, chegar e extrair o que aconteceu de fato, sobretudo nesses crimes de violência, sobretudo tem casos de homicídio e tal. É muito importante isso, que não acontece nas situações telepresenciais. Nas audiências telepresenciais, o ambiente é muito mais frio, você não pega conexão, você não sabe se tem alguém monitorando por fora, se tem alguém pressionando, se tem alguém instruindo. Exatamente. Então, até importante a gente ter essa noção, porque de a gente se colocar no lugar, né? De ter essa empatia. Então, a gente fazendo um paralelo com relação é a mesma coisa, a gente se encontra virtualmente, não é a mesma coisa de um encontro pessoal. Então, na nossa vida, a gente está vivendo isso, experimentando isso, né? Então, para comparar essa percepção que o juiz tem que ter, né? Que eu também acho que de uma certa forma, insubstituível, né? Até porque, ao meu ver, o fato de você estar num outro ambiente também acaba, de uma certa forma, trazendo uma seriedade. A gente está vendo, né? Por aí, até nós tivemos uma audiência que a pessoa, o advogado se levantou, ele estava de cueca, né? Então, até, por mais que a gente brinque e tal, é até uma questão nessas peculiaridades, de você estar num outro ambiente, até de sair dessa questão da zona de conforto, essa percepção, né, que o juiz tem tenha essa proximidade das partes, das testemunhas, até para sentir, né, onde ele pode avançar com relação às perguntas para verificar se a pessoa está falando a verdade ou não, né? Eu acho que isso ensejou até por parte da ordem, a gente, algumas comissões até fizeram aí uma espécie de roteiro de como se comportar. Eu acho que um guia de boas práticas ou de como se postar, porque tudo é muito inédito, tudo é muito novo. E veja, esses fatos, esses atos falhos, acontece, a pessoa deixa a câmera ligada, está sujeita a passar alguém por trás, ou a própria pessoa acha que desligou e não desligou. Nós tivemos assim, e é preciso ter muita atenção, né? Veja, eu não estou nem justificando o ato, porque a gente tem que tratar, inclusive, as partes por urbanidade.
sempre respeito à parte contrária, ao nosso colega. O nosso colega não é nosso adversário, não é nosso inimigo, desculpa, é nosso adversário técnico processual naquele caso, mas o processo passa, as partes ficam. Então, você, por exemplo, eu vi esses dias um fato em que parece que um colega teria digitado um xingamento à juíza enquanto se compartilhava telas. A gente tem que ter muito cuidado. Primeiro, tem que ter o respeito, essas posturas não podem acontecer. Segundo, teve outro colega aí que estava tomando banho, estava numa fila de sustentação oral, ele vou acompanhar, achou que tivesse desligado a câmera e foi tomar banho, e aí eu ouvia para saber se ia ser a vez dele. Não. A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Isso, por outra parte, também nos enseja uma outra questão. Toda moeda tem os seus dois lados, né, Thaís? Que, por exemplo, nós estamos falando de audiência, nós estamos falando de julgamentos, sustentações orais, eu acho que nós temos que extrair um lado positivo. E eu tenho defendido isso há muito tempo, que é até um dispositivo do CPC. Democratizou bastante o acesso ao tribunal às sustentações orais da advocacia. Porque antigamente, quando você era presencial à sustentação oral, nós tínhamos colegas que sofriam demasiadamente com isso. Por quê? Porque uma sessão que começa às 9 da manhã no tribunal e um colega, por exemplo, vindo de Sertãozinho, teria que sair da casa dele para chegar às 9 horas da manhã no Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo menos 4 horas da manhã. Quer dizer, imagina nossa amiga Margarete saindo de Dracena. Exato, 700 quilômetros para vir para cá. Às vezes a pessoa tem que vir um dia antes, e aí ela tem que ficar num hotel. Você tem a despesa de hotel, você tem a despesa de locomoção. Às vezes o processo em si, o valor da causa, acaba nem sendo compensador que haja todo esse empenho e esse gasto no deslocamento. Veja, nós temos aí 50 mil colegas que são conveniados da assistência judiciária, que defendem as pessoas com menos potencial financeiro, não é? Que são hipossuficientes. Para essas pessoas, para esses colegas que recebem o preço da tabela, era até inviável você fazer um deslocamento desse, ficar num hotel, gastar do seu bolso para fazer a defesa, porque muitas vezes os honorários recebidos a título de convênio se equiparavam a essas despesas. Então, já que a parte era hipossuficiente, não pode suportar, acabava falando, não, eu vou só mandar memoriais, eu não vou fazer sustentação oral. Acabava, às vezes, prejudicando. Mas agora, com o acesso democratizado pela via digital, Thaís, esses colegas passaram a ter esse benefício de poder, da sua cidade, mesmo distante, fazer a sustentação oral em defesa do cidadão que depositou a esperança do direito dele àquele colega. Isso foi muito positivo. Aumenta, por outro lado, o número de processos com julgamentos e sustentações orais nos tribunais. Mas aí nós, advogados, nós temos que ter um pouquinho de paciência e solidariedade, cientes de que todos lá ali estão trabalhando, todos ali estão, cada um no seu processo, cuidando dos interesses da cidadania. E aí a gente tem que ter um pouquinho mais de tolerabilidade, mas eu acho que, somando tudo, foi muito positivo a sustentação oral, positiva a sustentação oral ser realizada pela via virtual, ajudou milhares de colegas São Paulo, Brasil afora. A gente vai se adequando, né? Na verdade, eu acho que até essa questão da tecnologia também, eu acredito muito que cada vez mais vai nos trazer mais segurança, né? Tudo é uma construção, né? Então, no primeiro momento, o advogado não queria fazer nem audiência de conciliação de forma virtual, né? Aquela experiência do novo, mas eu acho que a gente ainda tem bastante coisa aí para ter, em especial na parte de instrução processual, né? A questão de ter maior segurança. A gente vem passando aí esses últimos dias com uma instabilidade no sistema do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, acho que a gente vai se adequando, né? Mas eu também acho muito positivo. Para mim, essa coisa de você sair, o fato de você sair do escritório, voltar do escritório, quando você tem audiência, né? Quando ela é presencial, você esquece o dia, né? Então, realmente é bem mais produtivo, né?
Voltando para essa questão, até antes de voltar para a questão, deixa eu mandar beijo aqui. Doutor Evandro Andaco, da OAB de Jabaquara, beijo. Fernando Augusto Salles, Maria Cristina Esquilace, Michel Khalid, e tem tanta gente aqui que vai ser de meu querido Nilson, Willis Sucassas, Neto Atui, a Suzana. Suzana, estou com saudade. Suzana Quintana também. A Suzana, até chegar aqui, demora. Nosso querido Sim. Diego Leite, vários amigos aqui acompanhando. Ivone Branco. Beijo e abraço para todos. Só tem amigos aí. Muitos advogados e advogados muito qualificados. Você citou uma série deles aí, muitos amigos, muitos aí também no interior. A Suzana, bem distante, São José do Rio Preto, o Willis Sucadas, que vem de Piracicaba. Eu acho que essa questão da sustentação, se nós perguntarmos para eles, eles vão achar que foi positivo. Eu também acho, eu vou endossar o coro deles. Aí. O próprio Diego, que está em São Paulo, mas tem uma ligação lá com o Lindsay. O Evandro também é de Jabaquara, mas tem uma ligação grande no interior. Todos esses. Pô, o Neto também está pertinho, mas ele também... ele tem a questão do júri, né? O júri é uma outra questão, porque eu acho que você tocou num ponto importante. As audiências de instrução realmente vão precisar ainda de algum aprimoramento, talvez tenhamos que mantê-las mesmo presencial, como o júri. O júri também é um canal ainda de muita dificuldade. Quando você vai julgar alguém ali pela via virtual, eu acho que não é o mais recomendável. Acho que o tribunal do júri, a instância do júri, precisa ser presencial também. E até essa reunião do conselho, né? Julgador, sim, que fica complicado, né? Mas é algo que a gente vai se aprimorando, né? Aliás, pessoal do interior, hoje eu fiquei com uma dúvida, só para a gente quebrar um pouquinho, porque estava me manifestando a respeito de um processo de Pirassununga, aí em cima tinha vara X de Pirassununga com 2 S. Aí embaixo, como é que fala? Na parte de cima estava lá Pirassununga com 2 S. Embaixo, Pirassununga com C cedilha. Fiquei assim, agora, quero saber se Pirassununga... Fiquei, como Pirassununga deve ser indígena, eu acho que o certo é com C cedilha. Buscar se era com C cedilha, se era com S, com 2 S, né? E pelo que eu entendi, é certo das duas formas. As pessoas utilizam das duas formas. Vamos no socorrer do presidente Cazu, que está lá e tal. Outro dia passou por mim um boletim de ocorrência de Pirassununga, se a memória não me trai, era com 2 S. Então, o nome da cidade é com 2 S, mas como é um nome indígena, eu acho que na hora de colocar, realmente há diversas falhas, né, que eles falam com relação à questão da linguagem, enfim, né? Mas voltando aqui lá para o nosso caso, então, quando a gente fala... Nós tivemos um caso recente, aí que passou na mídia, em que o próprio pai, juiz, mandou soltar o filho, porque era o único juiz, acho que de plantão, alguma coisa assim do gênero. Isso pode? Não pode, pela lei taxativa do artigo 252, que diz: o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que tiver funcionado seu cônjuge ou parente consanguíneo, afim, em linha reta ou colateral, e aí vai, né? Como defensor ou advogado, na minha avaliação, ele está impedido, porque não pode julgar o filho, né? Tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau. Inclusive, como defensor ou advogado. O filho não está na lista do defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar de justiça ou perito. Mas, evidentemente, aqui, né, na verdade, o inciso 4, desculpa, ele próprio, seu cônjuge ou parente consanguíneo, afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, é o inciso 4, for parte ou diretamente interessado no feito. Então, a gente tem essa vedação. Posso até compreender a questão humanitária da soltura de alguém que está preso indevidamente ou não quero entrar no mérito, mas, friamente, no rigor da lei, nós temos um impedimento calcado no inciso 4 do artigo 252 do Código de Processo Penal. A gente pode ter uma série de discussões, e isto é uma discussão, Thaís, que é aplicada
em relação a um tema bastante tormentoso na advocacia, que é o juiz de garantias. O juiz de garantias, que está suspenso há mais de um ano pelo Supremo Tribunal Federal, foi uma inovação trazida pelo pacote anticrime, denominado pacote anticrime, aquela lei de 2019, que foi muito modificada no decorrer da sua tramitação e que foi aprovada pelo Congresso, mas que teve a liminar deferida pelo ministro Dias Toffoli para suspender a eficácia desse dispositivo e depois foi prorrogada pelo ministro Luiz Fux. E ali um argumento da magistratura em relação à não aplicação é exatamente isso. Como ficamos nas comarcas em que há apenas um juiz que vai decidir sobre aquela situação? Eu acho que hoje, com o processo digital, esse argumento caiu por terra. Esse argumento caiu por terra. Porque nós temos hoje, nesse momento, nós poderemos mandar, enquanto conversamos aqui, mandar para Pirassununga, já que você citou, uma petição para lá. Você não precisa, como antigamente, se deslocar até lá ou pegar o protocolo integrado, nada disso. E hoje, com o processo digital, o juiz de uma cidade que seja única pode, eventualmente, ser acionado para rapidamente decidir o caso em razão do impedimento ou da suspeição do colega da cidade ao lado que não pode atuar naquele caso. Né? Me parece hoje que esse argumento que é feito para fins de justificar a negativa da introdução do juiz de garantias caiu por terra. E eu não vejo como esse problema. Mas, nesse caso específico, há uma vedação legal. Então, olha só. Aí a gente não está mais falando de suspensão. A gente está falando de impedimento. Exatamente, impedimento. Que o impedimento, veja, ele tem as regras que determinam o impedimento do magistrado, elas têm um caráter mais objetivo. Porque a suspeição ela tem um aspecto um pouco mais subjetivo. Você é amigo de alguém? Você é inimigo de alguém? Quem define se você é amigo ou inimigo de alguém? Nesse caso que nós falamos do colega que teria eventualmente feito lá uma postagem e tal, que a juíza não gostou, ele estava fazendo a contradita de uma testemunha, dizendo que aquela testemunha era amiga da parte. Veja, o conceito de amizade é muito pessoal, é muito subjetivo. Então, os casos de suspeição, eles permitem um pouco mais essa carga de subjetividade. Ao passo que os cargos de impedimento, não. Veja, se você for cônjuge, parente, até o 3º grau, e atuou naquele processo como parte ou defensor, não pode haver a sua manifestação. É objetivo. Veja, você tem uma condição de parentesco. Marido e mulher não podem decidir no mesmo processo. Não podem decidir o mesmo processo. O William Sucasas está aqui, ele é de Piracicaba, sabe muito bem o que eu estou falando. Nós temos situações em que não pode haver essa participação. Veja, se o marido decreta no início do processo a prisão de alguém, como pode a mulher desse juiz, que também é juíza, dar a sentença logo depois? Evidentemente, ela vai acompanhar, ou vice-versa, vai acompanhar o entendimento do marido ou da mulher que, pouco tempo antes, se pronunciou no processo. Então, é vedado que você faça isso. É vedada a participação de outro magistrado em razão do parentesco que tenha com um juiz que já funcionou na causa. É a mesma coisa quando fala em primeira instância e em segunda instância. O juiz dá a sentença em 1º grau, o processo sobe na apelação, ele é promovido, vai para o tribunal, chega no tribunal, o processo não pode cair com ele. Ele não pode, ele está impedido de atuar naquele caso em que ele já proferiu decisão, jurisdição em 1º grau. Então, é uma situação, Thaís, objetiva. É fácil, é um dado concreto. Não precisa de argumentações. É diferente a suspeição. A suspeição tem o comportamento do juiz Moro. Ele foi ou não foi suspeito, é ou não é suspeito, leva a margem de subjetividade.
Vai ser sempre uma opinião de alguém. Eu acho que foi, eu acho que não foi, eu acho que foi, eu acho que não foi. É diferente do cargo de impedimento. Olha, a Justiça Federal não é competente. Veja, eu não posso, num processo de acidente de trânsito, por exemplo, aqui em São Paulo, em que um particular atropelou outro particular, e que seria da Justiça Penal Comum de São Paulo, mandar o processo para a Justiça Militar, porque não tem competência a Justiça Militar num caso em que não há militares envolvidos. É natural. Então, a competência, ela muitas vezes, ela é assentada nesses dados objetivos. Então, portanto, ela tem uma certa, vamos dizer assim, maior facilidade na sua identificação. Embora não seja fácil, porque até hoje os tribunais muitas vezes negam a incompetência. Esse caso mesmo nós dissemos, e eu tenho alguns casos aqui no escritório, que se faz um primeiro momento, a defesa preliminar, o Neto sabe muito bem, está aqui conosco, a gente alega uma exceção de incompetência, dizendo, olha, isso aqui não é competência da Justiça Estadual, é federal, ou vice-versa, o juiz nega porque quer continuar no processo, e aí o processo tramita anos para lá na frente o Tribunal de Apelação ou o STJ dizer, olha, realmente a defesa tem razão, porque não é a competência da Justiça Federal e sim da estadual ou vice-versa. Então, a culpa não é da defesa. Esse é um ponto muito importante que a gente tem que dizer, porque eu já atuei em casos em que se demorou 6 anos para se reconhecer a incompetência de um determinado juízo, não é? Mas a defesa falou num primeiro momento. Num primeiro momento. Isso acontece muito, muito recorrentemente, Thaís, nos casos de prisão. Se você é decretado com uma prisão de um juiz e você fala, pô, ele é incompetente, a primeira argumentação que você usa é ele tem que ser solto. Por quê? Porque esse juiz é incompetente. Não é o juiz estadual, é a vara federal que tem que decidir. E a gente fala muito isso, a defesa fala muito isso, mas muitas vezes esses pedidos são negados e aí a gente tem que ir recorrendo e aí demanda um certo tempo até alguém perceber que, de fato, é competência da justiça diversa, né, ou federal. Aí agora tem uma outra questão para a gente apimentar um pouco mais aqui, que é a competência da justiça eleitoral, né? A justiça eleitoral, que tinha uma posição mais distante dos casos criminais, a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que a competência do crime relacionada à eleição é da Justiça Eleitoral, nós tivemos uma reviravolta, nós tivemos muitos casos de ações penais que tramitavam na jurisdição comum serem encaminhadas para a Justiça Eleitoral. O nosso sistema é complexo, Thaís, nosso sistema é complexo, e é por isso que ele é apaixonante, porque gera margem a esse tipo de reflexão e de convicção e de manifestação das pessoas. A gente está sempre, quem está sempre aberto a ouvir, a aprender, sai cada vez mais convicto de que nós temos sempre que estudar. E aí é um recado para a jovem advocacia, para os jovens que estão aqui, que o estudo não para nunca. Pode o estudo formal em faculdades, em mestrado, doutorado, mas o estudo tem que ser perene todos os dias da nossa existência. Aliás, quando a gente fala tanto de impedimento, como de suspeição, como critérios de competência, nós estamos falando da parte técnica processual, né? Isso tem a ver com o mérito da situação. Então, quando a gente está falando, por exemplo, dessas situações relacionadas ao direito penal, está falando que a pessoa ela é santa ou ela é o capeta? Na verdade, não, porque é uma matéria preliminar. A primeira coisa que a gente tem que ver é exatamente se você está sendo julgado por um juiz imparcial isento. E aí, Thaís, eu volto para a nossa primeira frase aqui na nossa conversa, que quando a gente falava que a sociedade civilizada é pautada pelo judiciário, que é composto por juízes que devem ser isentos e independentes para a prolação das suas decisões. E aí não estamos discutindo o mérito. Veja, isto vale, esse tipo de discussão vale para qualquer ação judicial, seja penal, seja civil, trabalhista, de qualquer natureza. Tributária, não podemos ter alguém
com vinculação a uma das partes ou com vinculação ao tema que já tem a sua predisposição tão definida que tire a isenção. Imagina nas varas de família como seria se o juiz tivesse ligação sempre com a parte contrária. Quem está se separando aqui, quem está brigando por guarda, fala, não é possível que o juiz está tomando posição da outra parte. Que também acaba, na prática, muitas vezes sendo confundida. A parte prejudicada muitas vezes fala, nós como advogadas, né, Thaís, e advogados, sabemos que muitas vezes fala, esse juiz está do outro lado e tal, e às vezes é uma decisão técnica, às vezes é uma decisão que de fato permite dupla interpretação, né? O direito não é exato, e essa ciência do direito inexata prevê uma série gigantesca de interpretações e de opiniões. Por isso que gera tanto debate. Até com o próprio advogado, né? Às vezes a parte contrária acha que a culpa é do advogado da parte contrária, acaba misturando, né, essas situações, e eu acho que essas informações, até você estava falando, assim, poxa, que ótima oportunidade de a gente desmistificar o direito, porque realmente, né, a gente fala do tal do juridiquês, e às vezes acaba saindo na mídia de uma forma com que as pessoas elas não entendem, porque não tem que entender essas palavras difíceis. Mas essas informações que a gente traz aqui é importante para que as pessoas entendam, né? Então, quando a gente está falando de algum julgamento que vai declarar essa suspeição, que vai declarar esse impedimento, ele não está nem absolvendo, nem condenando o réu, né? Como o Ricardo falou, você não está analisando os fatos, você não está julgando o mérito em si. E eu acho que isso é uma confusão muito grande. Mas, às vezes, como você bem ponderou, isso vai ser declarado lá na frente, depois de anos. E aí a gente tem um probleminha que é a tal da prescrição, né? Sim. Então, é algo, eu falo sempre que como cada dia mais o tempo deve ser mais valorizado, né? E processualmente falando também, porque às vezes as situações, infelizmente, né? Até eu fico pensando, né? Eu acho que para mim um grande problema com relação à questão do juiz de garantia seria ótimo a gente ter uma nova conferência, né, com relação a qualquer fato, e isso está até dentro do escritório, né, um confere o do outro, é uma coisa para você ter uma maior garantia, só que a gente não tem profissional para isso também, não é, Ricardo? Não tem juiz. Se a gente tem um juiz para analisar, às vezes demora anos, e até chegar nos tribunais superiores, então, anos e mais anos, né? Quando chega. Como é que ficaria essa situação de a gente ter dois juízes para analisar uma situação só? Você abordou pelo menos três tópicos numa manifestação só. Vamos lá por etapas. A primeira coisa, assim, a culpa, eu combato bastante esse tipo de atribuição de culpa ao advogado, à advogada, à defesa. A defesa briga pelo cumprimento da lei. E o que eu vejo, Thaís, é que casos em que a súmula, você citou alguns criminalistas que estão nos acompanhando aqui, as súmulas, por exemplo, quando um prefeito é processado por uma malversação de verba na saúde. Na saúde, vem verba do SUS, destinado àquele determinado hospital ou determinado projeto de saúde da cidade. Se tem verba do SUS, tem verba federal. Se tem verba federal, a competência da Justiça Federal. Tem súmula para isso. Mas a gente vê com muita recorrência Ministério Público, promotores estaduais e juízes estaduais processando prefeitos, ou ex-prefeitos, enfim, de pessoas ligadas a determinada licitação, ainda sem prefeito, que fique de fora, secretários, porque o prefeito tem o fórum especial, né? Mas no âmbito do estadual, nós vemos processos de licitação ou de malversação de verba pública federal
na saúde e os juízes estaduais insistindo na competência, o Ministério também. O que faz o advogado, a advogada, é cumprir a lei, falar, escuta, tem súmula sobre isso, a competência não é de vocês, por mais que vocês insistam em querer avorar para si determinado processo. E eu sinto, isso vale para acho que todas as áreas, essa resistência do judiciário, do juiz de primeiro grau fazer valer a sua vontade, mesmo que muitas vezes contra a decisão dos tribunais superiores. E os tribunais também contestando decisões ou súmulas do STJ, por exemplo. Isso é muito comum no direito penal, por exemplo, fazendo com que haja uma enxurrada de habeas corpus para o STJ, muitas vezes por força da desobediência do TJ de uma súmula, quando diz, por exemplo, da questão da possibilidade de recorrer em liberdade, por exemplo, ou da fixação de regime semiaberto de pena, ainda que para questões relacionadas a tráfico de drogas, tráfico privilegiado, enfim. Nós temos súmulas do STJ que não são cumpridas nas instâncias inferiores. Então, a gente percebe que os juízes têm essa vontade, muitas vezes, não estou generalizando, tá? Estou dizendo que a gente está, nos casos que a gente conhece, que tem a maioria dos juízes, de fato, seguem essas normas regimentais, essas súmulas. Mas nós temos aqueles que insistem em fazer prevalecer a sua vontade. E aí, quando acontece anos depois, querem atribuir a defesa. E é por isso que eu combato e repito veementemente isso, porque a função do advogado é cumprir a lei. E ele alerta ao cumprimento da lei. E se não é dado pelo primeiro grau, é obrigação do advogado levar a questão até as superiores instâncias. E ainda que isso aconteça lá na frente. Então, é a primeira questão. A segunda questão, você faz referência ao juiz de garantia, preocupação com 2 juízes e tal. Eu não vejo esse problema, não, Thaís. Eu acho que os próprios juízes têm dito que a pandemia fez com que a produtividade aumentasse muito mais. É o tribunal que fala o tempo todo. E eu vou dizer para você, Thaís, quando eu comecei a trabalhar no direito... Senti nas publicações, no número de publicações diárias. Em 1991, quando eu comecei a trabalhar com direito penal, a intimação do advogado, por exemplo, para as audiências, eram pessoais. Você tinha que intimar o advogado pessoalmente para uma audiência. Se você vai intimar um processo com 10 réus, que tinha 10 réus com 10 advogados diferentes, se intimar 20 pessoas pessoalmente, o oficial não conseguia chegar, não tinha celular naquela época, não tinha WhatsApp. E os recortes da ASP. E não podia, porque naquela época a intimação era pessoal. Essa mudança, se a memória não me trai, foi em 1995. Então, você tinha um processo que demorava. Fisicamente, quando se subia um recurso especial, demorava 6 meses para sair do escaninho da presidência e subir para o STJ. Demorava anos lá, anos. E isso mudou. Muitas vezes você entra com agravo no STJ, em questão de dias está julgado, você agrava regimentalmente 2 sessões, você embarga, logo depois, em 2 meses, já tem esses 3 recursos julgados muito rapidamente. No Tribunal de Justiça também. Você, às vezes, embarga a declaração, às vezes demorava anos a Câmara para julgar. Hoje, às vezes, é questão de 2, 3 sessões, né? Você tem a solução. Então, isso se tornou muito mais sério. Portanto, o fato de ter pouco juiz não me convence. E eles próprios sabem que o processo digital permite que, por exemplo, o juiz de garantia de uma cidade que tenha um só juiz possa haver um sistema de interação com uma cidade ao lado, em que os inquéritos em que haja a intervenção de juiz de garantia de um seja transferido para o outro, que o juiz da outra cidade não precisa nem sair da sua cadeira, ficando com acesso livre e restrito pela via digital. Então, eu acho que esse argumento que foi muito utilizado para se impedir, se obstar ao juiz de garantias, no meu ponto de vista, ele não se sustenta mais. Então, nós podemos também deixar isso como superado no meu modo de ver. Você sabe que há anos atrás, hoje, atuo em pouquíssimos casos mais ligados à parte empresarial na esfera penal, mas antes era penalista. Olha, eu brinco com os meus amigos penalistas, falo que a gente vai evoluindo, né? Mas graças a
é esse descumprimento, né, do TJ de São Paulo há anos atrás, né? Nós conseguimos gerar uma súmula com relação à prescrição intercorrente, porque o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não reconhecia na esfera penal a prescrição intercorrente, né? Eu fico até lisonjeada pelo período que advoguei mais maciçamente aí na esfera penal, que uma tese nossa acabou gerando uma súmula com relação à prescrição intercorrente. Então, eu acho que isso é o legal da advocacia, né? De a gente estar criando, né? De a gente estar tendo um novo olhar sobre aquela situação que se faz necessária até de mudanças de interpretação, né? Não tem como a gente falar que a advocacia é rígida, tem aquele ponto final, porque a nossa vida não é assim, né? Quantas coisas a gente vai experimentando de forma diferente, vendo de forma diferente. A gente estava falando das audiências virtuais, né? Como, num primeiro momento, causou muito susto, né? Para nós, advogados, e agora, como é que a gente vai fazer? Acho que primeiro com o processo, né? Com processo eletrônico e como a gente vai tendo que se adaptar, e eu acho que a vida, o direito é assim mesmo, né? A gente vai aprendendo. Aliás, quero mandar beijo aqui para a Kelly, para a Thelma, para o nosso querido José Pablo Cortes, para o Guilherme Fonseca, que vem falando, inclusive, a William, Evandro, estamos juntos. Nós estamos juntos também, né, Ricardo? Tem que colocar a gente junto também, né? Aliás, quero deixar registrado aqui, essa semana foi aniversário do nosso querido conselheiro, que eu já falei inclusive na sessão do conselho essa semana, que eu quero churrasco lá no sítio, que está nos assistindo também, que a gente vai ter churrasco lá no sítio, lá no rancho dele, né? E é até interessante essa situação e de a gente desmistificar efetivamente questões procedimentais. Para a gente finalizar, que a gente já está aqui com um tempo curtinho, você daria como dica para o advogado, para o jovem advogado, analisar em primeiro plano questões processuais? Já que a gente falou de questões processuais, a nossa live foi de questões processuais, é muito importante que, de plano, o advogado analise essas situações antes de verificar se a pessoa está certa ou não? Estas questões, todas as questões preliminares, elas antecedem o mérito, como todos sabem, e, portanto, elas devem ser objeto de imediata análise. Não é por outro motivo que a própria redação originária do Código de Processo Penal colocava as exceções, que você pode entrar de litispendência, bis in idem, coisa julgada, incompetência, suspeição, colocava essa distribuição no início da ação, porque geralmente são temas que devem se antecipar à discussão do mérito. Saber se aquela pessoa é ou não inocente, evidentemente, perpassa por uma análise prévia se aquele juiz é o competente, se não há prescrição, se não há litispendência, ou seja, um outro processo tramitando da mesma forma, com o mesmo objeto daquela ação penal. Então, as questões que envolvem os aspectos processuais, elas devem ser, de fato, analisadas muito previamente, sem dúvida nenhuma, porque elas, na maior parte das vezes, elas podem fulminar a discussão central, né, que é em relação ao crime, à tipicidade. Você veja que nós temos aí os critérios. Você não pode falar da pena antes de sentença, então você tem que trabalhar a posteriori. Então, nesta ordem cronológica que a advocacia criminal e o exercício habitual vai nos dando essa guarida, né, e essa sinalização, acho que, como você bem diz, é cabível, sim, essas discussões pretéritas. Veja no caso de prisão, Thaís. Muitas vezes você contesta a prisão de alguém
dizendo do mérito, da desnecessidade da custódia decretada contra alguém. Você enfrenta o mérito. Mas, muitas vezes, em habeas corpus, neste mesmo habeas corpus, a gente discute questões processuais, como alguma violação a alguma norma procedimental, alguma questão relacionada ao próprio juízo, alguma questão de nulidade processual que faz com que haja a renovação dos atos e, por consequência, uma delonga maior a ensejar a liberdade de alguém. As questões processuais não devem e não podem passar ao lado, devem ser articuladas no momento oportuno. E aí, o momento oportuno, Thaís, vai muito de estratégia de advogados e de advogadas. Cada um, no curso da sua habitualidade, da sua vivência, tem as suas estratégias para arguir no começo, no fim. Você tem essas situações que vai variar muito conforme cada processo e conforme cada estratégia de defesa nas ações penais. Essa mesma análise também deve ser feita pelo juiz, né? Então, primeiro olhar que ele tem que ver se está lá a formalidade realizada de forma correta, se tem alguma lacuna, se deve mandar para outro juiz, se ele é competente, se ele é incompetente, né? Então, é muito importante que, para a gente deixar bem claro, a questão da competência não quer dizer que aquele juiz sabe ou não sabe, né? É só se ele pode ou não julgar aquela situação específica. Ricardo, mais uma aula brilhante, de forma extremamente didática, como a gente teve alguns comentários aqui. Realmente é muito prazeroso estar conversando com você, num bate-papo onde a gente pode trazer mais informação, deixar mais claro para as pessoas de modo geral, né? Não só para os profissionais do direito, mas também para a população, fazendo esse trabalho aí de informação das pessoas, né? E de forma sempre muito agradável, que dá vontade de a gente ficar conversando aqui a noite toda. Obrigado, Thaís. Eu que agradeço o seu convite, mais uma vez, seu generoso convite. E para mim é sempre uma alegria te ver ainda aqui virtualmente e bater esse papo tão gostoso com você. Obrigado a todos que nos acompanharam, dedicaram um pouquinho do seu tempo para ouvir esse nosso bate-papo e até a próxima. Obrigado, gente. Espero vocês na próxima terça-feira. Grande beijo. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite. Saúde a todos. Ó. Vamos guardar a nossa cabeça. Beijo. É isso mesmo. Beijo. Tchau, tchau.